Hoje embarcaremos em uma jornada para desvendar a história fascinante desse trem, que parece ter saído diretamente de um filme de terror, abandonado na encantadora cidadezinha de Paranapiacaba. Quando entrei silenciosamente nesse terreno, pude contemplar a imponência desse gigante adormecido. Agora era hora de entrar e matar minha curiosidade. Ao entrar na cabine, a sensação foi uma mistura de nostalgia e fascinação. Controles enferrujados e faróis antigos contavam histórias silenciosas de uma era ferroviária passada, enquanto a janela parecia revelava paisagens testemunhadas por viajantes do passado. A experiência proporcionou uma conexão profunda com a história ferroviária da cidade, tornando a exploração ainda mais significativa. O odor de mofo e história impregnava o ar, evocando um passado que estava há muito tempo esquecido. Conforme eu explorava, o som dos meus passos se entrelaçava com o rangido do metal enferrujado sob meus pés, criando uma atmosfera quase mágica. Enquanto eu avançava pelos estreitos corredores, as teias de aranha e a poeira pendurada nos cantos serviam como lembranças de que aquele trem já foi o epicentro de uma atividade ferroviária frenética. Cada recanto do vagão parecia guardar segredos de épocas passadas. Painéis de controle corroídos pela ferrugem e máquinas enferrujadas eram como testemunhas silenciosas de uma era ferroviária que se foram há muito tempo. Pesquisei o que era isso no centro da máquina, vi que se tratava de um controlador. O controlador no centro do trem, responsável por frear e reduzir a velocidade, era um dispositivo vital para a operação segura da locomotiva. Sua posição estratégica no coração da máquina permitia que os maquinistas tivessem controle direto sobre o sistema de freios, garantindo a capacidade de diminuir a velocidade ou parar o trem conforme necessário. Esse componente crucial desempenhava um papel fundamental na operação e na segurança durante as jornadas ferroviárias. Veja como esse maquinista faz para locomover a máquina para frente usando a alavanca mestre. O controlador localizado no meio da máquina, frequentemente chamado de o controle mestre, era uma peça fundamental no controle da locomotiva. Ele permitia que o maquinista ou o condutor ajustasse a pressão nos freios, controlando assim a velocidade da composição. Geralmente, girar o controlador no sentido horário aumentava a pressão nos freios, diminuindo a velocidade ou parando o trem, enquanto girá-lo no sentido anti-horário reduzia a pressão nos freios, permitindo que o trem ganhasse velocidade.
Essa manivela desempenhava um papel crucial na operação ferroviária, uma vez que dava aos maquinistas a capacidade de adaptar a velocidade do trem de acordo com as condições da linha férrea, as curvas, subidas, descidas e a presença de outros trens. Era um instrumento que exigia habilidade e experiência por parte do maquinista, pois o uso inadequado poderia resultar em acidentes. Trens transportam frequentemente cargas sensíveis e valiosas. Eles devem evitar movimentos bruscos e frenagens que possam danificar a carga ou causar acidentes. Aqui no Brasil os controladores eram virados para a direita e em outros países para a esquerda. Pilotar um trem é muito mais complexo do que simplesmente movê-lo para frente e para trás. Os maquinistas devem entender a topografia da área em que estão operando, e eles precisam estar cientes de curvas, cruzamentos, declives e outras características do terreno que afetam a operação da viagem. De repente vi um funcionário andando lá fora. Como a entrada naquele lugar era restrita, tive que me abaixar e esperar ele passar. Essa máquina está estacionada nos pátios de Paranapiacaba desde 1987. Apesar de esforços para preservá-la, incluindo uma tentativa mal-sucedida de restauração cosmética pela Siemens, o exemplar deteriorou-se ao longo do tempo, e em 2018 foi iniciado o processo de tomamento desse veículo histórico pelo Condefat, que repousa silenciosamente até hoje. A Siemens Shokya foi um modelo de locomotiva elétrica de 3.000 HP importada da Alemanha pela Rede Ferroviária Federal entre 1958 e 1959. Com 7 unidades, numeradas como 2201 a 2207, operou nas divisões Central do Brasil e Santos Jundiaí até serem retiradas de serviço em 1987. O último exemplar dela encontra-se estacionado no pátio de Paranapiacaba em avançado estado de corrosão. A única locomotiva Siemens que se salvou foi a número 3, que hoje permanece nos pátios de Paranapiacaba aguardando seu tomamento para ser restaurada. Como as locomotivas começaram a operar na estrada de ferro central do Brasil que ligava o Rio de Janeiro à Volta Redonda, inicialmente, essas locomotivas saíram de fábrica com o esquema de cores da central, caracterizado por um revestimento totalmente azul com uma faixa horizontal amarela situada à meia altura da locomotiva. No entanto, em algum momento durante a década de 1960, essas locomotivas foram repintadas com as cores da Rede Ferroviária Federal, apresentando um novo esquema de cores com fundo vermelho e linhas horizontais amarelas. Quem passa na rua e vê ele abandonado em um estado deteriorado nos dias de hoje, muitas vezes parece algo saído de um filme de terror, semelhante aos trens sinistros que se encontram em filmes da série Resident Evil. Com seus impressionantes 16 metros de comprimento e quase 6 metros de altura, ele sempre capturava a minha atenção em todas as minhas visitas a essa localidade. Foi apelidada de Pão de Forma, pela devida combinação de uma frente arredondada e uma parte traseira com a aerodinâmica reta em seu design. Como a cidade que mais operavam lá na Alemanha era Offenburg, acho que o nome Pão de Forma veio dessa cidade por ter algo a ver com Hamburg. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Essas locomotivas foram modeladas com base nos designs das locomotivas de número I-10, I-40 e 41 da Alemanha, e também foram submetidas a algumas modificações para se adequar às especificações da estrada de ferro no Rio de Janeiro. As locomotivas I-40 e 41 são modelos de locomotivas elétricas que foram fabricadas na Alemanha e tiveram grande influência no design das locomotivas usadas no Brasil, em particular na estrada de ferro central do Brasil. A semelhança entre as locomotivas alemãs e as brasileiras residia nas características gerais de sua estrutura e design, que incluíam potência e tração. As locomotivas alemãs eram conhecidas por sua capacidade de fornecer uma tração potente, permitindo o transporte eficiente de cargas pesadas em ferrovias. Em 1935, a Estrada de Ferro Central do Brasil iniciou um contrato de eletrificação com a empresa britânica Metropolitan Vickers para fornecer equipamentos elétricos, trens unidade e locomotivas. No entanto, devido à Segunda Guerra Mundial, o contrato foi cancelado e retomado lentamente por outras empresas, como a Prado Shoa, no final da década de 1940. O objetivo principal era eletrificar a ferrovia entre o Rio de Janeiro e Volta Redonda. A eletrificação foi finalmente concluída até Volta Redonda em 1956. Em 1957, a Central do Brasil foi absorvida pela Rede Ferroviária Federal,
Para complementar sua frota de locomotivas elétricas, a RFFSA encomendou 7 locomotivas elétricas de 3.000 HP de potência da empresa alemã Siemens. O primeiro exemplar foi entregue em 2 de setembro de 1958, e os últimos foram recebidos no ano seguinte. Na década de 1970, deu-se início ao processo de desativação da eletrificação no trecho que se estendia entre Volta Redonda, um projeto que foi concluído em 1984. Como resultado desse processo, as locomotivas Siemens e GE que anteriormente operavam nesse trecho foram transferidas entre os anos de 1970 e o início de 1980 para a estrada de ferro Santos-Jundiaí. Nessas novas operações, essas locomotivas atuaram tanto em serviços de carga quanto de passageiros, percorrendo a rota entre Jundiaí e Paranapiacaba até 1987. Nesse ponto, as locomotivas elétricas foram retiradas de serviço, dando lugar a locomotivas a diesel. Esse movimento marcou uma transição importante na história da ferrovia, refletindo as mudanças das tecnologias e necessidades operacionais da época. À medida que as locomotivas envelhecem, os custos de manutenção podem aumentar significativamente. Peças de reposição podem se tornar escassas, e a manutenção frequente para manter o desempenho seguro e confiável pode tornar a operação financeiramente inviável. Em resumo, os trens antigos são aposentados devido a uma combinação de fatores, incluindo avanços tecnológicos, custos de manutenção, regulamentações ambientais e necessidades operacionais em constante mudança. A substituição por trens mais modernos e eficientes é essencial para manter a segurança, a eficiência e a sustentabilidade das operações ferroviárias, e foi isso que aconteceu com essa máquina. Uma curiosidade ao observar a parte da frente desta máquina, que mais se assemelha a uma cena de guerra repletos de tiro por todo lado. Aqueles cabos localizados abaixo da janela me faziam questionar se eram apenas elementos decorativos da máquina ou se desempenhavam alguma função específica. Foi então que descobri que aqueles cabos eram para-brisa da locomotiva, limpador para-brisa, o handrem aqui, apoio de mão, para máquina certa manobrista, o engate CADI. Eles serviam de corrimãos para o maquinista ou operador engatar os cabos em outra máquina, enquanto subia na plataforma também disponível na máquina. As máquinas alemãs tinham um design semelhante, mas com uma buzina na frente, em vez do conector, desempenhando a mesma função. Foi interessante observar essa semelhança e função específica neste trem, já que em outros trens que examinei essa característica não estava presente. Foi assistindo o canal do brasileiro Helder Ribas que descobri que esses componentes eram na verdade corrimãos. Você pode conferir o vídeo e o canal dele na descrição que vou deixar logo abaixo. Agora aproveite para conhecer um pouco mais das criações dele de trens semelhantes ao famoso modelo da Siemens aqui em Paranapiacaba, de apelido Pão de Forma. Há muitos anos, nos tempos áureos da ferrovia, existia uma família de 7 locomotivas elétricas e eram irmãos, construídos na mesma época e compartilhavam muitas aventuras nos trilhos sinuosos da cidade. Os moradores locais os conheciam carinhosamente como os Siemens da montanha, pois eram essenciais para o transporte de mercadorias e passageiros na região. A locomotiva mais velha e sábia da família era chamada de Pão de Forma. Ele tinha enfrentado muitas tempestades, subido e descido as montanhas inúmeras vezes, e estava sempre lá para ajudar nos momentos difíceis. Cada uma das outras locomotivas tinha sua própria personalidade e apelidos. Mas com o passar dos anos, a tecnologia avançou e os trens elétricos deram lugar a locomotivas mais modernas. Os 7 irmãos foram aposentados e deixados para trás. Um por um, eles foram levados para longe do pátio de Paranapiacaba, até que apenas o velho sábio Pão de Forma permaneceu, o último sobrevivente. O velho sábio passou muitas estações solitárias ali, observando os trens modernos passarem, sentindo-se cada vez mais esquecido. No entanto, mesmo envelhecido e abandonado, ele guardava as memórias de suas aventuras e os momentos felizes que compartilharam com seus irmãos. Ele se tornou uma espécie de símbolo vivo da história ferroviária de Paranapiacaba, atraindo a atenção de entusiastas de trens e historiadores que vinham visitá-lo. Aos olhos dos moradores da vila, o velho sábio era mais do que apenas uma máquina antiga. Ele era um guardião do passado, uma testemunha silenciosa das mudanças que a ferrovia e a vila tinham experimentado ao longo dos anos.
Mesmo que ele nunca mais voltasse a trilhar os trilhos, sua presença foi enraizada na paisagem de Paranapiacaba.